Olá, irmãos, graças e paz. Mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Te convido a fechar os seus olhos, vamos orar. Deus bendito, Deus Pai de todos nós, ó Deus grandioso e poderoso, nós queremos, ó Deus, nessa noite, elevar ao Senhor um culto de gratidão, um culto, ó Deus, de louvor e de submissão ao Teu poder, à Tua graça e à Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por cuidar também assim de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, nos edifique, nos exorte e nos ensine, segundo o propósito do Senhor para essa noite. Te agradecemos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a unidade da igreja. Em tempo de pandemia, como é que fica essa unidade da igreja? E é um alvo do Senhor Jesus, a unidade da igreja. É um alvo do Senhor Jesus. Eu quero hoje, com base no texto do Evangelho que foi escrito por João, no capítulo 17, a partir do versículo 11, trazer para os irmãos aquilo que Jesus deixou gravado na história, quando ele se refere à unidade do povo de Deus. João 17, a partir do versículo 11 até o versículo 26. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler, não é? Enquanto você me ouve, você leia João 17, a partir do versículo 11 até o versículo 26. Diz a palavra do Senhor assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essa é uma oração sacerdotal do Senhor Jesus, é assim que a Bíblia trata esse texto, como oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus já está próximo do seu sacrifício, ele fala com os seus discípulos. Irmãos, durante muito tempo eu entendi que as igrejas precisavam crescer. Eu continuo entendendo que a igreja precisa crescer, mas eu me cobrava um esforço quase sobrenatural para que isso acontecesse. Parece até que eu confiava em mim mesmo, naquilo que eu sabia, naquilo que eu conheci das Escrituras, naquilo que eu fui treinado para fazer, mas era um esforço sobrenatural, as igrejas, para trabalhar com as igrejas que o Senhor me entregou para o seu pastoreio. Eu sofria com os atrasos, ainda sofro um pouco, com a displicência, com as exigências de alguns que entendiam que precisavam de assistência mais do que os outros, com os confrontos teológicos dos que sabiam mais que eu, e que sabem mais do que eu. Então eu me desgastava com isso, eu sofria muito. Eu me angustiava, irmãos, quando a igreja se arrastava. Eu percebia e sofria muito
com alguns sentimentos mesquinhos em líderes de igrejas, em irmãos que eu amava tremendamente, mas que não conseguia fazê-los entender a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus, de uma vida humilde, de uma vida de entrega, de um chamado para ser servo. Era mesmo um sentimento de intensa frustração, irmãos, perceber que havia concorrência entre igrejas, até mesmo da mesma denominação, e que algumas igrejas se alegravam em tirar, em levar membros das outras igrejas. Então, meus irmãos, eu intensifiquei minhas orações, no sentido de que Deus me permitisse entender tudo isso, qual era a real intenção dele ao criar a igreja, e como eu poderia ensinar a igreja a amar mais do que pedir, como eu poderia ensinar a igreja, como eu poderia trazer à igreja essa compreensão de que a igreja são todos irmãos unidos, é uma pessoa só. A igreja do Senhor Jesus é a mesma em todo o mundo, e em várias denominações. E eu me angustiava muito, porque não conseguia fazer isso, e eu ficava meio desiludido com as coisas. Irmãos, realmente a vida pastoral não é uma vida simples, mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa oração, feita por Jesus Cristo, momentos antes da sua prisão e do seu sacrifício, chamada oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus aqui age exatamente como um sacerdote. Ele está entregando a si mesmo e aos seus discípulos ao Eterno. Jesus está fazendo uma oração de entrega, ele está concluindo o seu ministério e ele está dizendo: Pai, está próximo o fim, e eu quero entregar ao Senhor a igreja que o Senhor me deu. Irmãos, nós temos diante de nós uma oração do dono da igreja, que dita os rumos que a igreja deveria buscar. Jesus dá aqui diretrizes, respostas aos questionamentos que até mesmo eu me fiz durante muito tempo. Eu quero compartilhar com meus irmãos nessa noite a respeito desse testemunho de Jesus, dessa oração de Jesus, dessa angústia de entrega que Jesus faz da sua igreja ao Pai. Essa angústia, irmãos, tem muito da vontade de fazer com que os crentes obtenham não só conhecimento. A minha vontade é que os irmãos e aqueles que ouvem possam ter um pouco mais de discernimento da palavra de Deus, da sua vida cristã. Precisamos entender um pouco mais dessa mensagem da palavra de Deus. Qual a mensagem que nós desejamos compartilhar? Porque antes de pregar aos irmãos essa mensagem, eu a apliquei e a aplico diariamente à minha própria vida. Eu tenho, irmãos, notado que às vezes nós temos muitas dificuldades em entender qual é a nossa carreira cristã, o que é que Jesus quer conosco, o que é que o Senhor quer nos dizer, quer nos ensinar. Aqui Jesus vê abreviar seu tempo na terra, ele está terminando seu tempo na terra. Ele diz claramente aos discípulos, ao Pai, que é chegada a hora. E Jesus começa essa oração orando por si mesmo. O que Jesus diz ao Pai é que a autoridade para conceder vida eterna aos que conhecem a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo como Messias, vem do dono das ovelhas, do Pai. É só Jesus tem autoridade para nos ensinar a ser ovelhas, a quem nós servimos, quem é o Deus verdadeiro, somente através do conhecimento de Jesus. Ele reitera que ele escolheu um povo, Deus escolheu um povo, e resolveu salvá-lo unicamente por sua graça, mediante a fé que colocaria no seu Filho. Jesus diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus diz claramente que ele manifestou o nome de Deus àqueles que eram filhos de Deus e que estavam no mundo. Eles foram confiados a Jesus pelo Pai, e esses homens a quem Jesus manifestou o seu nome têm guardado a sua palavra. Cristo diz ao Pai que não está rogando proteção para o mundo, claramente, mas para aqueles que Deus separou do mundo para serem conformes à imagem do unigênito Filho de Deus. Cristo reforça o pensamento de que eles não são do mundo, os escolhidos não são do mundo, que eles são
e serão odiados do mundo assim como ele, que Jesus os protegeu, que Jesus os guardou para que eles fossem um só, como ele e o Pai eram um só. A oração de Cristo, irmãos, envolve passado, presente e futuro, e aí Cristo também pede por aqueles que viessem a crer no seu nome. É uma oração de despedida, e uma oração completa, da entrega de um trabalho, da missão que ele recebeu do Pai, e que ele iria concluir com o êxito esperado. O desejo de Cristo é que os seus discípulos daquela época, e os que viessem a crer nele, pudessem gozar da glória celestial, da vida eterna, da companhia de Deus e do Jesus para sempre. E Jesus chama isso de unidade, como única forma absoluta de evangelização. Como o Pai, o Filho e o Espírito são um, os crentes precisam ser um com eles, para que o mundo entenda a vinda do Messias e possa crer para a salvação. Irmãos, enquanto o mundo não vir, não enxergar a unidade da igreja, a paz da igreja, o amor da igreja de uns para com os outros, e entendam que Jesus veio para isso, para que isso acontecesse, o mundo não crerá em Jesus, porque o Jesus que os crentes em muitas oportunidades têm apresentado ao mundo, é um Jesus de festa, é um Jesus de música, é um Jesus de dança, é um Jesus que não faz parte do Jesus que nós cremos, no Jesus da cruz. O mundo só vai crer, irmãos, no Jesus da cruz, no Jesus que morreu, no Jesus que se sacrificou, no Jesus que se entregou por nós. Assim, irmãos queridos, eu quero dividir esse texto em pelo menos 3 motivos da oração sacerdotal de Cristo, e esses 3 motivos nos mostram a motivação do coração de Jesus, quando ele, prestes a deixar o mundo, dá essa palavra aos seus discípulos. Versículo 11 até o versículo 16, a palavra do Senhor diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro motivo da oração sacerdotal de Cristo, que eu posso tirar dos versículos 11 ao versículo 16, é que Jesus orou para que seus discípulos entendessem o seu lugar no mundo. Repetindo, Jesus orou para que seus discípulos entendessem o seu lugar no mundo. Jesus está partindo e ora para que o colégio apostólico e todos os discípulos conquistados não se dispersem. Jesus os protegeu enquanto estava com eles, mas agora ele iria para o Pai, e eles precisavam entender que agora a presença de Jesus seria apenas espiritual com eles. Jesus sabia que o mesmo ódio que o mundo lhe dava seria dado aos discípulos, e a razão é óbvia: Jesus não era do mundo, e aqueles que creem em seu nome também não são. Jesus não pede ao Pai que leve também imediatamente os seus discípulos, tirando-os do mundo, irmãos, mas pelo contrário, Jesus pede que o Pai os guarde neste mundo. A função do discípulo é aprender com o mestre, viver como mestre e ensinar o que aprendeu como mestre. A função dos discípulos no mundo, irmãos, se prendia a evangelizar o mundo por meio do testemunho da fé, que eles depositaram um dia num homem que era Deus e homem, e que mostrou que se pode viver de forma íntegra, de forma verdadeira e de forma a obedecer os mandamentos do Pai. A função deles, além do testemunho da fé, era compartilhar as obras da fé. Jesus fez muitas obras, irmãos, e todas elas testemunharam que ele era o Filho de Deus. E Jesus compartilhou a fé. Essa é a função do discípulo.
dar testemunho da fé, dar testemunho das obras da fé e compartilhar da fé. Jesus jamais orou para que seus homens encontrassem uma via de escape, irmãos. Não era isso. Jesus não orou para que eles escapassem, fugissem, saíssem do mundo no meio da perseguição, mas para que esses homens encontrassem a vitória. Jesus não orou para que você fugisse do mundo, para que você escapasse das agruras da vida, mas Jesus orou para que você ache a vitória. O tipo de cristianismo, irmãos, que se encerra no monastério, no convento, certamente não seria nada cristão para Jesus. O tipo de cristianismo que encontra a essência da vida cristã apenas na oração e na meditação, em uma vida separada do mundo, é uma versão truncada da fé que Jesus ensinou. Jesus sempre insistiu que o homem deve viver seu cristianismo nas suas lutas, no seu labor, no seu trabalho, nas suas dificuldades, nos seus contratempos, nos tropeços que ele tem na vida. É aqui, nessa fase de agrura, de dificuldade, de transformação de um mundo que está se perdendo, é que o homem, o crente, deve viver o verdadeiro cristianismo. É óbvio que é necessário que contemos com momentos de oração, de meditação, de silêncio, momentos em quando fechamos as portas do mundo, nos isolamos para estar a sós com Deus, mas todas essas coisas não são o objetivo único da nossa vida. O fim da vida, irmãos, é mostrar a vida cristã na tarefa cotidiana do mundo. O objetivo do cristianismo jamais foi apartar o homem da vida, mas equipá-lo melhor para enfrentá-la. O cristianismo não nos oferece libertação dos problemas, irmãos, oferece-nos uma forma de solucionar os problemas. Não é ter uma paz fácil, mas uma luta triunfante. Não é uma vida na qual nós fugimos dos problemas. O que nos oferece é uma vida na qual enfrentamos e vencemos os problemas. É certo que o cristão não é do mundo, também é certo que ele deve viver seu cristianismo no mundo. Jamais deve sentir desejo de abandonar o mundo, pelo contrário, deve sempre desejar ganhar o mundo para Jesus. Segundo lugar, irmãos, segundo objetivo da oração de Jesus, eu encontro aqui nos versos 17 até o verso 19, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Além de Jesus ter orado para que os seus discípulos soubessem o seu lugar no mundo, entendessem que é lá no mundo que eles precisam trabalhar por Jesus. Em segundo lugar, irmãos, eu posso tirar desse texto que Jesus orou para que os discípulos fossem santificados na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus orou para que os seus discípulos fossem santificados na verdade, na santa palavra de Deus. O sentido básico da palavra santo, hagios, é diferente ou separado. Algo que é hagios, que é santo, é distinto das outras coisas, distinto das coisas comuns. Esse termo contém duas boas e grandes ideias, irmãos. Santo significa separar-se para uma tarefa especial. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do nascimento, Deus tinha separado a Jeremias para que ele cumprisse uma tarefa especial. Quando Deus instituiu o sacerdócio em Israel, disse a Moisés que consagrasse os filhos de Arão e os santificasse para que servissem como sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versículo 41. Era preciso separar os filhos de Arão de outros para uma tarefa, uma obrigação especial. Então, o primeiro sentido da palavra santo, entenda, irmãos, entenda você, quando você é chamado de santo pela Escritura, a Escritura está dizendo que você é separado para uma tarefa especial. É isso que Jesus tinha em mente quando ele fala aos seus discípulos. E com todos aqueles que creem nele, Jesus os separa para uma tarefa especial. Mas a segunda entendimento da palavra santo
que não significa somente separar para uma tarefa especial, mas implica em equipar alguém com as qualidades de mente, de coração e de caráter necessárias para levar a cabo essa tarefa. Se alguém deve servir a Deus, deve ter uma medida da bondade e da sabedoria de Deus. Quem quer servir ao Deus santo, deve ser santo também. É desse modo que Deus não se limita a escolher alguém para um seu serviço especial e separa de outros. Deus também equipa essa pessoa com as qualidades que ela necessita para cumprir esse dever. Jesus equipou seus discípulos e tem nos equipado para a tarefa da evangelização. Devemos sempre ter em mente que Deus nos escolheu, nos consagrou e nos dedicou para um trabalho especial. Esse serviço especial consiste em amá-lo, obedecê-lo e fazer com que outras pessoas façam o mesmo. Também devemos lembrar que Deus não nos deixou sozinhos para que nós cumpríssemos essa grande tarefa, para que nós carregássemos essa responsabilidade com nossas próprias forças, como um dia eu pensei que fosse. Mas sim, por sua graça, Ele nos equipou, nos preparou para a nossa tarefa, e nos prepara para a nossa tarefa, sempre que nós deixarmos a nossa vida nas suas mãos. Nós fomos santificados, irmãos, fomos separados, fomos equipados para evangelizar o mundo, vivendo uma vida que agrada a Deus, tanto pessoalmente quanto por meio da unidade da igreja. Por fim, terceiro motivo de oração que eu quero encontrar, sem esgotar os motivos de oração de Jesus, nesse texto, eu encontro aí do verso 20 a verso 26, quando a palavra de Deus diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Terceiro motivo de oração que eu quero encontrar aqui, é que Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus, olhando para o futuro, orou pela unidade da igreja. Ao orar pela unidade dos discípulos, Jesus orou também pela unidade daqueles que viessem a crer nele, ou seja, os crentes de todas as épocas até a sua volta. Orou para que fossem um, como ele e seu Pai são um. Jesus orou para que vivessem não como unidades individuais, mas sim como uma unidade. Irmãos, onde há divisões, onde há exclusivismos, onde há competição pessoal, entre crentes e entre igrejas, onde há desunião, onde há lutas internas, Cristo está muito mal representado. Irmãos, isso obstaculiza, isso faz mal à causa do cristianismo, isso frustra a oração de Jesus. Não se pode pregar realmente o evangelho a uma congregação que não é um grupo unido de irmãos. As igrejas que competem entre si, irmãos, não podem evangelizar o mundo, estão disputando membros, estão disputando pessoas, estão disputando crentes que só creem em Cristo e não na igreja. Jesus orou para que seus discípulos fossem um, no sentido profundo em que o eram ele e o Pai, e não há nenhuma outra oração que tenha encontrado tantos obstáculos como essa da parte de cristãos, tanto como indivíduos, como da igreja em geral. E agora, irmãos, particularmente, a igreja no mundo, desse tempo de disputas em que nós vivemos. Aqui, irmãos, nesses motivos de oração de Jesus, pelos discípulos, eu encontrei descanso para as minhas apreensões. Eu entendi que muitas vezes precisei e preciso calar o meu coração, apacentar minha própria alma,
Entendi a missão que recebi de Cristo como uma oportunidade para sofrer por Ele, e não somente de crer nele. E esta é a sua, a nossa, é a missão da igreja. Olhando, irmãos, para esses 3 motivos de oração, eu quero conclamar vocês, meus irmãos, meus amigos, para que nós entendamos definitivamente como, para o que e de que modo fomos separados para crer em Jesus. Eu preciso lembrar aos irmãos que não há no crente nenhum mérito que levasse o Pai a fazer a sua escolha. Não há no homem natural, crente ou não, nada que possa agradar a Deus. Tudo que faz com que Deus perceba os crentes e os separe para a tarefa que Cristo designou é a sua graça, mediante a fé no Filho, Jesus Cristo. Precisamos aprender com Cristo, irmãos, a sermos mansos, a sermos humildes, a sofrer pela causa, seja onde estivermos colocados, da forma como fomos comissionados, como pastores, como membros, e todos como evangelistas, nesse mundo difícil. E às vezes, irmãos, nós não somos nem mansos, nem humildes, mesmo dentro da igreja. A oração de Jesus é: não os tire do mundo, porque eles não são do mundo, mas o mundo precisa deles. O segundo pedido de Jesus é que os discípulos fossem santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Estamos sendo fiéis à palavra de Deus, irmãos, quando colocamos o nosso coração mais no mundo que na igreja. Estamos usando a palavra de Deus como regra de fé e prática, como nós consideramos e como nós declaramos. Nós consideramos a nossa separação do mundo para uma tarefa especial. Nós consideramos que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos equipando para essa tarefa. Irmãos, nós precisamos agir como santos, tanto no mundo como na igreja. Há uma demanda especial por servos verdadeiros, servos interessados na santidade, dispostos a morrer por Jesus. Terceiro motivo da oração, irmãos, é que os discípulos vivam em unidade. Olha, irmãos, nós vamos dar contas a Jesus das coisas que nós praticamos. Nós não recebemos a salvação para exibirmos um orgulho que nos separa uns dos outros. Jesus muitas vezes se compadeceu do outro, teve empatia pelo sofrimento do outro, e nós somos chamados a ser assim. A igreja não é como eu quero, o louvor não é como eu quero, a teologia não é como eu penso, os irmãos não são como eu desejo, e eu não sou como os irmãos desejam. A igreja, o louvor, a teologia e os irmãos devem ser como Deus deseja que sejam. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, irmão, que deve ser realizada na igreja, mas é a vontade de Deus. Precisamos aprender mais, ser aberto para vivermos em unidade, seja como igreja local, seja como igreja do Senhor, em várias denominações no mundo todo. No céu, irmãos, não haverá placa denominacional da igreja. Jesus não receberá a igreja pelo número de crentes nela, mas haverá uma única igreja, a igreja de Jesus. Nós precisamos melhorar nosso relacionamento uns com os outros, melhorar nosso altruísmo, nossa humildade. Precisamos entender que jamais teremos unanimidade, não foi isso que Jesus nos chamou a ser, mas podemos e precisamos ter unidade, irmãos, porque por isso Jesus pagou o preço na cruz. Ele está indo para a cruz quando ora pela unidade da igreja. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que essa é uma belíssima oração. Todos nós precisamos estudá-la com muito carinho, com muito cuidado. Foi o último ato de liberdade que Jesus teve aqui na terra. Nela estão princípios preciosos que nos chamam a ser mais pacientes, menos exigentes, mais tolerantes, menos orgulhosos, enfim, mais agradecidos a Deus pela escolha que Ele fez de nós, e entendermos a razão de estarmos unidos em igreja, unicamente para louvor da glória de Deus. Essa é a motivação da igreja. Nós precisamos, irmãos, começar a pensar sobre a nossa vida. Nós temos
esse grande desejo de estarmos na glória com Jesus. Mas precisamos viver essas dificuldades aqui. Nós fomos chamados, irmãos, para algo fácil. Fomos chamados para sofrer por Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que todos nós precisamos estar dispostos a pagar o preço de ser um com Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus te dê uma excelente semana. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja contigo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos, ó Deus, o nosso destino nas tuas mãos. Que a oração de Jesus se cumpra no meio dessa nossa igreja, de todas as igrejas, de todos os irmãos que estão nos ouvindo. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, pela vida, pelo amor que o Senhor colocou no nosso coração, pela tua casa. Obrigado, Jesus, por abrir as portas desse lugar para mim e para todos os irmãos que congregam aqui e em todos os lugares, as portas que o Senhor abriu. Sejamos, ó Deus, dá-nos a capacidade de sermos fiéis à tua casa, no lugar onde o Senhor nos chamou, para sermos um só com o Senhor. Obrigado, Deus, pelas igrejas do Senhor em todos os lugares. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais crentes, cada dia mais fiéis ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui, agora, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe a cada um. Que Deus nos dê compreensão da sua palavra. Que Deus nos habilite a louvarmos e engrandecer o seu nome, desde agora e para sempre. Sejamos nós gratos a Deus pela escolha que Ele fez, pela capacitação que Ele está fazendo de cada um de nós. Deus te abençoe e guarde. Deus levante o seu rosto sobre ti. Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem com Deus, até o próximo culto, querendo o Senhor.